Boa tarde, gente. O pessoal está chegando aí. É bem pequenininho aqui as letrinhas. Vai, France, Adriana. Vamos fazer esse tour do Louvre daqui a pouco. Eu é que estou com saudade do Louvre, né? Estou aqui, tudo bem. Estou aqui em frente ao mar, aqui no Guarujá. Mas a gente não pode entrar no mar, não pode entrar na paz e não pode andar na orla. Fica meio complicado. Mas como dizem muitos franceses, né, eles me falaram assim, il y a pire comme confinement, né? Tem pior como confinamento, né? Então vamos ficar contentes com o que a gente tem, né? Provavelmente vai ter muitas outras lives assim esse ano, né? Porque todo mundo que vai poder viajar e também, né? Então imagino que devam ter outras lives também do Museu d'Orsay, do Museu de Versalhes, do Museu de Fontainebleau, enfim, vamos procurar trabalhar nisso. Muita gente, Steph Figueiredo, olá, 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 olá. Olá, gente. Helen, opa. Daqui a pouco vamos falar do Louvre. Vamos fazer um tour do Louvre bem agradável, né? Passando pela pirâmide de vidro, depois as muralhas, né? A fortaleza do Louvre, enfim, vamos para Vênus de Milo, para Vitória de Samotrácia, Coração de Napoleão, enfim, muita coisa interessante para a gente ver. Tudo bem. Eu vi alguns outros vídeos, né, como o do Prado, bem interessante. Ele esteve no Prado esse ano. Fantástico museu, né? Realmente muito bem posicionados as telas, né? As obras de arte que a gente vê no Prado realmente é um luxo. Achei o museu realmente ótimo. Bom, tem muita gente entrando aí. França Entre Amigos, sempre. Estamos com a equipe de Luiz Antônio, a Pri, e todo o pessoal. A Érica, o Aníbal, né? Espero que todo mundo esteja assistindo hoje. Daqui a pouco vamos começar esse tour do Louvre, né? Sou saudade de Paris, já saí de Paris já faz um tempo agora. E faz um tempo. Eu cheguei aqui começo de fevereiro, né? Cheguei no Brasil, mas já está dando saudade da Cidade Luz, né? Saudade de fazer o tour com o pessoal ali sempre. Praticamente, fala Érica, tudo bem? Bom ver uns rostos conhecidos. Estamos aí, estamos juntos, claro. Sempre a gente se encontra ali na frente do Palais Royal e vamos fazer a visita com todo o pessoal do França Entre Amigos, a gente é tudo, estamos sempre trabalhando juntos, né? E a gente tem saudades disso aí também. Quando a gente está lá, a gente fica com saudade do Brasil, e quando a gente está aqui, fica com saudade de lá. Quer dizer, a gente fica sempre entre os dois, tá? Bom, já está quase, né? 1 minuto, né? Vamos lá. Vamos começar? Olá, gente. Muita gente entrando. Vamos lá. Então, vamos lá. Tá. Então, esse aqui. Vamos aí sobrevoando, como se a gente estivesse num drone, para chegar no Louvre. O Louvre é forma de um U, né, enorme. Essa parte branca que vocês estão vendo é a parte onde o pessoal está andando aí para passar ali da Praça das Pirâmides até a região do Museu d'Orsay, do outro lado do rio. Mas essa parte aí, na verdade, era o antigo museu, o Palácio das Tuileries, que queimou em 1871, durante a famosa, uma espécie de guerra civil, guerra da Commune, né? Infelizmente não foi reconstruído. Se você estiver dentro do Louvre, geralmente eu mostro algumas partes que foram guardadas cuidadosamente
parte do prédio que foi destruído, né, pelo fogo. Portanto, era um museu fechado. Tem até uma parte no museu onde a gente vê uma pintura onde ele está totalmente está inteiro, né, com essa parte que queimou. E a gente vê aí também essa parte essa rotatória, onde tem uma pirâmide invertida, né? A gente vê também, daqui a gente vê essa coisa lindíssima aí, que é o Arco do Carrossel, arco do Sétimo Severo, né, cópia do Sétimo Severo, feito pelos arquitetos Percier e Fontaine para o Napoleão Bonaparte, né, e que faz o grande eixo da cidade, né, que vem dali da pirâmide e vai até o Arco do Triunfo, né, pelo Champs-Élysées, e depois continua até o Arco de la Défense, pela Avenida da Grande Armée. Então são 7 quilômetros, né? Dali, da pirâmide até o obelisco, temos aí 1 quilômetro e depois tem 2 quilômetros até o Arco do Triunfo, né? Então esse é o grande eixo de Paris. Então vemos aí direto, de novo, essa rotatória. Algumas pessoas me perguntaram assim, olha, é interessante nessa coisa da pirâmide invertida. Eu vi o Tom Hanks andando ali. Será que dá? Aí eu pergunto, mas você se chama Tom Hanks? Então, evidentemente, não dá para andar ali. Mas você pode andar debaixo da pirâmide, né? Aliás, a pirâmide ela foi feita para comemorar os 200 anos da Revolução Francesa, né? Os primeiros 100 anos é fácil, né? Os primeiros 100 anos foi a famosa Torre Eiffel, 1889. Então, você aí tem 3 datas assim, rapidamente, que você pode lembrar. Se você lembrar da primeira, você lembra das outras 2. 1789, 1889, que é a Torre Eiffel, né, feita em 2 anos, e a pirâmide, que é 1889, época de François Mitterrand. Aí você vê o Parque das Tuileries, sempre muita gente nesse fantástico Parque das Tuileries. E esse prédio absolutamente gigante que é o Louvre. Também, como Roma, né, não foi feito em um dia, então são séculos, né? A gente vai passar dentro de alguns instantes aí para as muralhas, né, do antigo castelo, né, que era o castelo medieval do Philippe Auguste, né, e a parte das muralhas, né, porque é o fosso, a parte de cima foi destruída, a gente conseguiu recuperar o fosso, que está atrás, nessa parte da pirâmide, aí você está vendo uma parte do Louvre, e atrás ainda tem um chamado Cour Carré, um pátio quadrado, onde existia essa fortaleza. Claro que é 1/4, né, do tamanho desse pátio, né? Mas a gente vê isso daí, e esse é o início do Louvre, né? E depois foram construindo. E a última coisa, para assim se tornar o maior museu do mundo, é quando os apartamentos de Napoleão III são colocados para exposição, né, para visitação, e aí então se torna... e isso era inclusive o Ministério da Economia, das Finanças, que foi lá para Bercy, então ali se tornou uma visita que se pode fazer para os apartamentos de Napoleão III, e então ampliou os metros quadrados que tem o museu hoje em dia. Bom, vamos deixar então, já vimos bastante disso daí, vamos ver então a próxima tomada. Vamos entrar assim a partir da Rue de Rivoli. Saudade dessa Rue de Rivoli, a gente sempre entra por ali, ou por outras entradas, como a entrada de Richelieu, diretamente ou diretamente pela pirâmide. Depende se está chovendo, depende do tempo, etc., né? Mas aí estou vendo que estamos no verão, né? O pessoal está de camiseta, entrando ali, você está vendo uma fila, deve ser o final ali, o pessoal está saindo, e estamos debaixo da pirâmide invertida, olha, como um raio de luz. A pirâmide é sempre uma coisa muito interessante, né? Porque, na verdade, é a forma geométrica
de um raio de luz. Então, essa forma geométrica está entrando para dentro do Louvre. Aí são várias lojas, como o Printemps, são várias Maison du Chocolat, etc., né, que estão aí em volta dessa pirâmide. O pessoal gosta muito de tirar foto a partir daí. Então, Ming Pei, né, que é o famoso arquiteto sino-americano, que vai fazer esse projeto das pirâmides. Ele é o mesmo intuito das famosas catedrais, né, como a nossa querida Catedral de Notre Dame, que ainda não está consertada depois, né, do incêndio. Aliás, né, o incêndio foi terrível. Mas o intuito é o quê? É a gente entrar essa luz para dentro do edifício e entrando essa luz para dentro do edifício, né, no caso das catedrais era uma coisa muito mais religiosa, né, porque era Deus que entrava através da luz, né. Aqui, né, a luz entra para essa parte de baixo, porque tem que pensar o seguinte: a cidade muito antiga, né, a fortaleza do final do século XIII, né, final do século XII, aliás. Então, né, estamos falando de prédios muito antigos e a cidade sempre tem um problema de espaço, né? Então, tudo que se faz é sempre assim, você procura muito fazer coisas que são subterrâneas, né? Não estamos no Canadá, mas há muitas coisas subterrâneas. E no caso aqui, você criou todo esse espaço, né? Esse espaço de shopping center, né? Para as pessoas poderem se movimentar, poderem esperar, poderem comprar bilhetes, etc., para entrar dentro do Louvre. Vamos outra tomada aí muito interessante da pirâmide invertida. Então vamos continuar. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, se eu puder responder, claro. Posso falar muita coisa, mas tudo ninguém sabe. Mas enfim, vamos que vamos. Então, vamos continuar nossa visita do Louvre com essa muralha. Eu prometi essa muralha. Vocês estão vendo ali um dos poucos resquícios, né, de prédios medievais, né? O pessoal está passando ali pelo antigo fosso do Louvre, né? Esse fosso do Louvre, então, em volta do Louvre, está coberto de água. Vocês estão vendo os suportes das pontes levadiças, né, que a gente vê aí. Nessas pedras existem marcas, né? Às vezes é um coração, às vezes é um quadradinho, às vezes é uma cruz. E os talhadores de pedra vendiam essas pedras, né? E cada vez botavam o nome em sua corporação. Isso é daí uma coisa bastante interessante que a gente pode ver ainda na própria pedra. Agora, vamos falar assim, 50 milhões de anos atrás, né, não sou geólogo, mas o bassin parisien, essa bacia parisiense, é coberta, né, pelo mar, pelo Oceano Atlântico, o Mar do Norte, o Oceano Atlântico. Então, o que a gente vê, essas pedras, elas vêm desse subsolo, né? E esse subsolo, então é todo cavado, né? Então, na verdade, são 300 quilômetros de túneis que tem debaixo de Paris, né? Quando se fala de Ratatouille, ele deve estar ali por baixo, né? Porque são muitos túneis, né? Paris como sempre digo, é uma espécie de queijo suíço, né? Onde você anda, principalmente na margem esquerda, a margem esquerda onde eu moro ali, para de Denfert Rochereau, da minha casa até ali, Denfert Rochereau, você chega em 15, 20 minutos, né? É ali que são as famosas catacumbas, né? E que são essas catacumbas, né? Uma coisa interessante. As catacumbas simplesmente é um nome que se utilizou o nome romano para você falar desse lugar onde vão se colocar os cemitérios, notadamente o cemitério dos Inocentes, que ficava ali perto do mercado de alimentação de Leal, né? E esses corpos todos, né? 6 milhões de pessoas, imagina só, vão ser colocados ali debaixo da terra, nessa região de Denfert Rochereau. Inicialmente, a ideia de você ficar visitando
um cemitério subterrâneo não existia, né? Isso foi feito na época de Luís XVI, né? Luís XVI e Maria Antonieta. Se fala pouco disso, mas é um elemento interessante, né? Você colocar todos esses corpos debaixo da terra. 6 milhões de pessoas, imagina só. Ali você vê uma coisa interessante, não sei se dá para ver, mas é o antigo, assim, em 3D, eles refizeram a antiga fortaleza. Então você pode ver como era realmente, né? Assim, em 3D. Né? Fica um pouco a imaginação à prova. Um castelo inexpugnável, transformado, de repente você viu as janelas aparecendo. Porque o Carlos V, aí no século XIV, né? Ele vai, então, existe uma guerra civil ali, na região perto de Notre-Dame, onde tem o Palácio da Justiça, etc. Então, ele vai se mudar, vai se proteger melhor aí nesse Louvre, que, como vocês podem ver, né, não era um castelo assim, como ele é hoje, um castelo de estilo renascentista, etc., um pouco como Versalhes. Né? Versalhes é posterior. Mas, enfim, era uma fortaleza para você se proteger. Tá? Então, todo esse aspecto é bastante interessante. Uma coisa que eu queria dizer, né, o pessoal sempre me pergunta dessas catacumbas, né, o pessoal fica muito curioso de saber. Essas catacumbas têm toda uma história, né, porque não é uma coisa assim simples, né? É uma história das catacumbas. Então, na verdade, a resistência francesa utilizou, os alemães utilizaram esses túneis, né? E até nos anos 80 se fez raves, etc. Né? E, na verdade, é proibido você descer nesses túneis, porque a parte chamada das catacumbas, que você pode visitar, é 1,5 km, mas ali são 300 quilômetros. Né? Então, na verdade, tem grupos de jovens, etc., que descem lá, etc. Né? Tem histórias assim, mirabolantes dessa coisa das catacumbas. Eu não vou me atardar muito sobre isso, mas é só para falar para vocês de onde vêm essas pedras. Essas pedras estão aí porque tiraram do subsolo. Mas vamos continuar a nossa visita. Vamos ver, então, vamos entrar em outra parte. Sim. Então, agora estamos entrando numa parte chamada greco-romana, né? Passando pelas cariatídeis, né? Essas mulheres que a gente vê que estão sustentando um balcão. Infelizmente a gente não viu o balcão, mas a gente já entrou nessa parte greco-romana, onde a gente vê mulheres, tanto assim, já tem várias mulheres nuas, né? Homens atletas, etc., deuses, etc., heróis, e a gente chega na nossa Vênus de Milo, né? A Vênus de Milo, tão conhecida, a Vênus de Milo, uma estátua de 120 a.C., né? E que foi então dada para o Luís XVIII. Nessa época a Turquia é a dona da bola ali na região da Grécia, né? Essa foi uma doação para o Museu do Louvre, né? Essa estátua fantástica, né? Ela tem essa característica aqui bastante inusitada, que essa perna, esse joelho avançado, um pouco em diagonal, né? Que para os peritos, né, em história da arte, uma coisa assim muito, muito interessante, porque isso não se fazia, e é realmente um exemplo praticamente único dessa arte helenística, né? Vamos entrando de novo. A Vênus de Milo, ela tem... muita gente também me pergunta assim, por que ela é tão conhecida, etc. Essas coisas de conhecida são sempre um pouco complicadas, mas isso já começa lá atrás. Por exemplo, o grande artista catalão, Salvador Dalí, ele vai pintar a Mona Lisa. Vocês podem ver o Museu Salvador Dalí ali perto de Montmartre, né, perto da Praça de Tertre, Praça dos Pintores. E é um museu também que fica embaixo da terra, mas vale a pena ver. Você vai ver várias estátuas da Vênus de Milo com gavetas saindo dela, às vezes ela tem um pescoço de girafa, etc. Então, o surrealismo utilizou bastante esse ícone da arte ocidental, né? A maioria das estátuas que estão em volta, que você viu, são estátuas que não são originais gregas, né? São cópias romanas. Os romanos tinham assim um grande interesse na cultura grega, né?
e foram copiando para suas vilas, suas grandes vilas, seus grandes jardins romanos, né? Então, começou ali, mas houve muitos outros que utilizaram esse ícone da Vênus de Milo, como, por exemplo, Charlie Chaplin no filme Grande Ditador. Você vê essa estátua ali, mas aí, nesse caso, o Grande Ditador, como ele está parodiando o Hitler, né? Então você vê essa estátua assim, levantando a mão, né? Levantando o braço, né? Como se ele fizesse o símbolo, né? O sinal do Heil Hitler, né? Então você vê no filme, por exemplo, né? Você, primeiro comercial de jeans leves, né? Também vai utilizar a estátua, então primeira vez que se utiliza, né? Uma obra de arte para você vender jeans, etc. Então são várias as maneiras de você fazer dessa estátua, né? Um ícone da cultura ocidental. E é por isso que há tanta gente sempre em volta da Vênus de Milo. Tá? Um pequeno close aqui. E vamos continuar nossa visita, né? Um pouco mais longe. Né? Falando de outra estátua, uma estátua que é fantástica é a Vitória de Samotrácia. A Vitória de Samotrácia é uma estátua de 190 a.C., né? E que está aqui, assim, ela está de sotto in su, isso se diz em italiano, né? Porque de baixo para cima você vê a estátua lá de baixo, né? E foi colocada aí, estava ali perto de uma outra sala, mas não tinha esse pódio que é a escada, né? Então você vê lá de baixo, então você vê lá em cima como os marinheiros viam essa estátua lá em 190 a.C., né? Como símbolo da fertilidade e símbolo da vitória. Símbolo da vitória, como é que pode fazer o símbolo da vitória? O símbolo da vitória, hoje em dia, você fala assim, mas o símbolo da vitória seria um leão, um urso, etc., uma águia. Não, o símbolo da vitória para os gregos é uma mulher alada com esse peplos, que é esse pano muito fino, né? Depois vai ser uma moda assim na época da Josefina você utilizar esse tipo de vestimenta para a mulher, né? Esse tipo de roupa, né? E com essas asas, né? E você via então dali onde está subindo o pessoal, você via essa estátua lá em cima, né? E você então podia fazer uma homenagem a essa deusa chamada Nike, né? Nem todo mundo sabe que Nike é o nome grego para essa estátua, que é uma estátua que representa a vitória, né? Então aqui você vê do lado. Tem dois lados. Na verdade, essa estátua, quando você vê a estátua, esse lado é o lado menos trabalhado, tem um outro lado muito mais trabalhado. Então essa estátua teria que estar, na verdade, em diagonal, né? Então, por exemplo, daqui desse lado aqui você vê a estátua muito mais trabalhada, porque ela estava em diagonal, olhando de frente assim, ela está um pouco inclinada para a esquerda, né? Tem na visita a gente tem um desenho ali que mostra que a estátua estava assim em diagonal, né? Ou seja, essa coisa do diagonal depois vai ser utilizada inclusive pelos pintores renascentistas para mostrar, por exemplo, a própria Mona Lisa, né? Tem essa forma que não é nem de perfil e nem de frente, né? É uma coisa de lado. Mas no caso aqui, o Louvre colocou dessa maneira de frente. Vamos lá, vamos continuar a nossa... Olha, não se achou nunca a cabeça, né? E a mão, né? Uma mão enorme, né? Somente com 3 dedos, está do lado esquerdo numa pequena caixa, né? Mas vamos continuar nossa visita, né? Depois eu abro também, se o pessoal quiser fazer algumas perguntas, etc. Aqui a gente vê um belíssimo teto, né? Que é o teto dos apartamentos da Ana de Áustria. Ana de Áustria, mãe do Luís XIV, né? O Luís XIII, que é o pai do Luís XIV, ele vai morrer quando o Luís XIV tem apenas 5 anos, né? E o Luís XIV ele teve uma infância assim bastante conturbada, né? Porque digamos assim, que é a época chamada política dos governadores. Então o pessoal contesta a autoridade da Ana de Áustria e do Mazarino, né? Algumas más línguas, inclusive, falam que
más ou boas, não sei, mas falam que o Luís XIV seria até filho do Mazarino, mas aí vamos deixar essa história para depois. O Mazarino, que é o cardeal Mazarino, que é sucessor do Richelieu, ele então tem que proteger o menino, e esse menino, Luís XIV, ele vai morar em vários lugares, né? Um dos lugares onde ele morou é aqui no Louvre, né? Ele morou também em Saint-Germain-en-Laye, Vincennes, etc. E esses eram apartamentos de Ana de Áustria. Hoje é o departamento romano, né? Que está aqui colocado, tá? Então, se vocês quiserem reencontrar esses belíssimos tetos, tem que ir para Versalhes, né? Fontainebleau, etc. Né? São esses belíssimos tetos que a gente encontra no Museu do Louvre. Aqui, nesse caso, essa pintura é uma pintura onde você vê os deuses, né? Os deuses greco-romanos. Vamos continuar nossa visita. Vamos ver outras coisas interessantes. Ah, sim, fantástico. O Coroação de Napoleão, né? Uma espécie de imagem, uma imagem assim em horizontal. 2 de dezembro de 1804, o Napoleão, então, ali você vê a Joséphine de Beauharnais. Sempre esses nomes assim, né? Nome que em francês se chama a particule, né? Ou seja, tem uma partícula de alguma coisa, né? Então, são nomes de pessoas de origem, né? Digamos, nobre, né? No caso aqui, a Joséphine de Beauharnais, né? Tá lá ela, muito bonita. Ali está a mãe do Napoleão, a senhora de Letícia, que está no quadro, mas não estava no dia da coroação do Napoleão como imperador. Primeiro porque ela não concordava muito ele né, fazer essa soberba de se achar imperador. Também não gosta muito da Josefina, porque a Josefina não teve, até agora, nesse momento eles já estão juntos há 8 anos, não teve filho ainda. Então, talvez não tenha, né? E não vai ter mesmo, né? Depois ele vai se separar da Josefina, porque não conseguiu ter um filho, né, com ela. Mas quando ele está fazendo isso, essa coisa do imperador, né, de se sagrar imperador, ele está montando uma dinastia, assim. A última dinastia são a dinastia dos Bourbons, né, que é o Luís XVI, né, que foi decapitado com a Maria Antonieta, e agora então seria a dinastia dos Bonaparte, né? Mas, bom, vocês sabem que ele vai ser derrotado em 1814, depois em 1815, então já não vai conseguir então colocar o filho dele como sucessor, né? Seria Napoleão II. Aliás, ele teve um sucessor, Napoleão II, o filho dele, infelizmente morreu muito cedo, morreu com 20 anos, chamado L'Aiglon, uma pequena águia, né? Na Áustria. Mas não houve essa continuidade por aí, pela via oficial. Pela via não oficial, porque Napoleão, é claro que Napoleão, como ele não conseguia ter filhos com a Josefina, ele foi fazer os testes dele com outras pessoas, com a senhora de Waleska, né, que é uma polonesa, e ele teve um filho com ela, inclusive depois esse filho vai se tornar um grande diplomata que vai trabalhar para o Napoleão III, etc. E teve outro filho também. Então, esses filhos paralelos, isso existiu mesmo, né? Mas vamos falar um pouco desse quadro, né? Josefina está postergada ali na frente do Napoleão está levantando a coroa. Bom, isso daí não é bem o que aconteceu. Na verdade, ele chamou o Papa e o Papa não lhe foi dada a prerrogativa de colocar a coroa no Napoleão. Ele mesmo se coroou, né? Enfim, soberba com Napoleão, isso não há dúvida, né? E você vê aí centenas de personagens assim familiares do Napoleão, gente da alta, desse momento, 2 de dezembro de 1804, um frio enorme. Aqui estão os dois irmãos, o José e o Luís, né? Esse aí o Luís, né? Que era casado com Hortense de Beauharnais, então rei da Holanda, né? E ela também, ela está aqui com o menino. Esse menino, Napoleão Charles, não vai ser o Napoleão III, mas essa é a Hortense, que é a filha da Josefina. Josefina não é infértil, ela teve 2 filhos, né?
Nessa tomada a gente não vê o outro filho dela que está do lado direito. E esse é o José. O José, ele é rei de Nápoles, depois ele é rei da Espanha. Foi meio na forçada que ele colocou o José, né? Que os espanhóis não gostavam nada dele, que substituiu o rei da Espanha, etc. E chamavam ele de Pepe Botella, né? Porque ele tomava muito na garrafa. Então, qualquer espanhol que você encontrar sempre vai ter esse apelido para ele, Pepe Botella. E Caroline Bonaparte são outros, né? Elisa, Caroline, são as outras irmãs, né? de Napoleão. Está ali o Papa benzendo. Essa história dele benzer também não era assim. Quer dizer, depois é que eles foram arrumando. Não é bem que ele benzeu, mas não sei se foi a Josefina, mas provavelmente foi a Josefina que falou para o pintor, né, o Louis David, que é um fantástico pintor do século XVIII, XIX, para colocar o Papa benzendo, né, o Napoleão, claro, atrás dele, mas benzendo, ele dando as costas para coisa. Bom, enfim, está aí então o grandíssimo quadro de Louis David. Vamos lá e vamos ver outras coisas como esse quadro, também um dos ícones do Louvre, que é o quadro do Delacroix, né? Que se chama Liberdade Guiando o Povo. Liberdade Guiando o Povo é um quadro de 1830, né? Falando de 1830, a grande revolução de 1830. O símbolo desse 1830 está lá, aí você vê as torres de Notre-Dame, está lá na Praça da Bastilha. Não existe mais Bastilha, né? A famosa fortaleza da Bastilha foi destruída, mas você tem uma coluna com uma espécie de anjo lá em cima, e você vê lá as datas 27, 28, 29, né? Final do ano de julho de 1930, né? Foi essa data, né? Essas revoluções sempre ocorrem no verão, né? Acho que o pessoal fica mais, né, revoltado nessa época, né? Enfim, estão na rua, né? Porque faz calor, né? Não estão confinados, né? Então, essa revolução está representada, simbolizada por essa pintura do Delacroix, com essa mulher que levanta a bandeira francesa. Essa bandeira francesa, ela é uma bandeira que teve uma história, porque a bandeira dos reis é a bandeira branca, né? As cores que foram acopladas à bandeira francesa são o vermelho e o azul, são as cores de Paris, né? E essa bandeira também simbolizou muitas mortes, inclusive a morte do próprio rei, Luís XVI, da Maria Antonieta, né? Então, ela é, digamos que, símbolo de muitas mortes durante a Revolução Francesa. O Carlos X, que é o terceiro irmão do Luís XVIII, né? Ele, do Luís XVI, desculpa, vem logo depois do Luís XVIII, né? Porque tem o Luís XVI é decapitado, depois entra o Napoleão, 25 anos de Napoleão, depois os reis, que são os dois irmãos de Napoleão, voltam para o trono da França, né? Que é restauração monárquica, então Luís XVIII e depois Carlos X. E Carlos X queria, assim, sempre era um rei ultra-royalista, né? Que queria realmente colocar a monarquia no lugar onde ela estava. Claro que as coisas mudaram e não deu certo. E então ele quis proibir essa bandeira, né? Essa bandeira. Então aí foi a gota d'água, né? Um pouco que nem no caso dos coletes amarelos foi outra história, mas assim, existe sempre uma gota d'água que faz transbordar o vaso, né? E foi essa história de proibir essa bandeira francesa. Então você vê aí a Marianne. Marianne é essa mulher, né? Que parece que como se fosse uma Vênus de Milo, né? Levantando a bandeira francesa, e todo mundo que está em volta aí dessa Marianne, olha, um pouco como uma estátua grega, né? Está usando essas cores. Você pode ver que essas cores estão, por exemplo, ali no lenço, né, que você vê onde está a pistola, no béret, o famoso béret francês, né?
está na roupa desse menino que está olhando para ela, né? E está nos mortos também, né? Os mortos, tem um morto aqui à direita, debaixo do pé dela, né? Ali está o menino com as pistolas que simboliza o Gavroche, né? Que é do livro dos Miseráveis, do Victor Hugo. Está ali as cores, que são as 3 cores, né? E eu vou mostrar outra coisa assim bastante simbólica, que é esse menino morto, né? Esse soldado morto ali, onde você vê a camisa branca, o sangue vermelho e a meia azul. As 3 cores, né? E até o céu tem as 3 cores da França, né? Então, quadro importantíssimo, utilizado pelo famoso conjunto Coldplay, né? Esse quadro de Delacroix. Vamos então prosseguir com nossa visita. Olha lá, nós estamos agora na grande galeria, o clou da visita do Louvre, essa grande galeria onde tem, né, evidentemente, o Renascimento italiano, pinturas de Leonardo, pinturas de Cimabue, pinturas de Mantegna. Estamos já na sala da Mona Lisa. Muita gente em volta da Mona Lisa. A Mona Lisa tem esse vidro na frente. Aliás, praticamente o único quadro que tem um vidro protegendo, né, a Mona Lisa, porque houve um vandalismo em 1956, né, aparentemente um ativista boliviano jogou uma pedra na Mona Lisa, né? Coitada da Mona Lisa. Ela já tinha sido roubada em 1911, né? Sumiu um tempo do Museu do Louvre, a coitada da Mona Lisa, foi reencontrada. É toda uma história, essa história do roubo da Mona Lisa, é toda uma história, porque aparentemente tem um argentino que escreveu um livro que um outro argentino tinha feito 6 cópias da Mona Lisa. Enquanto a Mona Lisa foi roubada, ele vendeu as cópias da Mona Lisa para outras pessoas, dizendo que era a própria Mona Lisa. Então você vê, assim, a mitificação de toda essa história é muito grande. Mas quem roubou foi o Vincenzo Peruzzi, era um guarda do museu, e ele simplesmente, não se sabe exatamente que dia que ele roubou, né? Mas ele um certo momento, ele já se enfezou de ter essa pintura, não sabia o que fazer, né? Como ele tinha roubado, mas evidentemente saiu nos jornais. Até a casa do Picasso foi revistada, enfim. Ele foi tentar vender em Florença bom, não conseguiu, e foi. No final viram que a pintura era uma original, né? Assim, original do século XVI, e bom, ele foi dedado, etc. Mas ele teve que responder um processo na Itália, né? E como ele disse que ele estava, assim, tipo, devolvendo a pintura, aparentemente ele quis 500 mil dólares, alguma coisa assim, devolvendo a pintura para a Itália, né? Então, os italianos, que sempre reivindicaram que essa pintura tinha que voltar para lá, ficaram, na verdade, do lado dele, né? E ele, no final, ele vai cumprir 1 ano de prisão, no final vai ser bom comportamento 7 meses e vai sair, entendeu? Ficou por isso mesmo. Depois ele vai entrar na Primeira Guerra Mundial, considerado um herói, entendeu? Muitos italianos também vão falar de outra pintura que chama As Bodas de Canaã, e as Bodas de Canaã também, muitos italianos, inclusive a mulher do Sarkozy, né, fez uma campanha para essa pintura, que a gente vai ver depois também voltar. Bom, enfim, essa Mona Lisa, né? Lisa del Gardini, né, que é casada com Francesco de Giocondo, né, quando ela então tem um filho, né, Andrés, né, para comemorar esse evento, né, mesmo porque ela tinha perdido a filha 1 ano antes, ele então chama o melhor pintor de Florença, que é o Leonardo, né, da cidade de Vinci, para pintar a mulher dele. Então, é essa pintura que nós vemos. Agora, a gente não sabe se houve outra pintura que ele deixou lá. Tem aquela famosa pintura do Prado, né, que é outra
pintura também da mesma mulher, né, com uma roupa vermelha. Né? As pessoas não ligam muito para aquela pintura, mas é importante, aquela pintura é importante. E tem muitos traços dessa pintura, erros, etc., que estão naquela pintura também do Louvre. Também. Tem essa coisa assim, bastante interessante entre essas duas pinturas. Essa mulher, ela é uma mulher muito rica, né, porque ele é um mercador de seda, de rendas, etc., e você vê, ela não tem nenhum adereço, assim, não tem ouro, não tem pedras, não tem nada, mas tem essa roupa, que é uma roupa muito fina e é uma roupa de Bruges, de Malines, né? Da Bélgica, que é uma roupa realmente cara, com esse véu, né? Torna ela assim como parece uma Madonna, uma espécie de virgem, né? E atrás você vê assim um horizonte que fica na altura dos olhos dela, assim, como se o mundo espiritual tivesse assim para cima dos olhos dela, depois o mundo material para baixo. De um lado tem uma pequena ponte que simbolizaria a presença humana, do outro lado não tem nada. Tem uma série de coisas assim interessantes dessa pintura da Mona Lisa. Tá? E na frente dela a gente vai ver outra pintura, que é a pintura do Veronese. Vamos lá ver essa pintura do Veronese também. Estamos na mesma sala. Na mesma sala tem outros Veronese, né? Paolo Veronese, e é a famosa pintura, a maior pintura do museu. A altura é fácil lembrar, é só você lembrar dos 3 números, né? The Number of the Beast, 666, né? 6,66 metros. E de lado, assim, quase 10 metros, né? Então, 10 por 666, né? Que é a altura dessa pintura. Ela representa o milagre do Cristo, né? O Cristo, quando Cristo transforma a água em vinho, né? Então você vê aí os personagens, né? Ali está Bodas de Canaã, porque ali está a gente do lado esquerdo, o noivo, né? Está ali o irmão do Veronese, né? Que era produtor de teatro, mais de 130 personagens aqui em Veneza, né? Fantástica Veneza. Os dominicanos que tinham pedido essa pintura, né? Eles estão ali do lado direito, a gente está vendo um deles olhando para cima, não se sabe se ele está olhando para um drone, e eles tinham pedido essa pintura para quê? Para você colocar essa pintura num refeitório, como se fosse assim, um refeitório enorme, né? De Harry Potter, né? Tem essa imagem aí, e os dominicanos sempre muito sérios, né? E alguém está lendo a Bíblia, eles estão comendo, né? E sem conversa, hein? E eles estão olhando para essa pintura, pelo menos tem essa pintura, ali está o Cristo com a Virgem. Essa pintura ela representa esse mundo externo, onde eles não participam disso tudo, né? Da música. Está o pintor aqui, está tocando a viola de gamba, está com os outros pintores e músicos, né? La Sereníssima é sempre a cidade da música, né? Está ali a Virgem, e ela está com a mão assim, você vê que a mão está segurando uma taça essa que você não vê, né? Essa espécie de taça invisível, né? Talvez dizendo assim, espiritualmente para o Cristo que realmente não há mais vinho nessa festa, né? E o pessoal, né, está todo mundo assim, atônito, espantado que o vinho apareceu. Ali você está vendo gente que está cortando cordeiro, né? E uma espécie de uma garrafa embaixo que pode simbolizar o Cristo, né? Não o Cristo, mas o sangue do Cristo, porque o Cristo está bem embaixo, né? Uma outra coisa interessante é a noiva. E você vê que várias pessoas estão olhando para uma coisa que está acontecendo ali atrás, assim, com espanto. Mas ninguém sabe o que é. Então, são essas pequenas artimanhas do pintor, né? Os pintores renascentistas colocam vários símbolos, né? Nas pinturas, né? Como esses 2 cachorros.
atados, que podem simbolizar o próprio casamento, né, das bodas de Canaã, o cachorro comendo um osso, que pode simbolizar a morte, o tempo que passa, que está com uma ampulheta em cima da mesa dos músicos, né, que pode simbolizar o tempo da música, mas também pode simbolizar a frase do Cristo, minha hora ainda não chegou. Enfim, tem vários símbolos ali que estão nessa pintura. Pintura lindíssima com o famoso verde de Veronese, né? Até hoje, acho que, não sou pintor, mas esse verde de Veronese é esse verde que você vê ali, muito forte, muito brilhante da pintura, e esse céu maravilhoso nessas colunas paladianas da arquitetura de Veneza. Enfim, essa pintura é uma dos grandes ícones e também trazida por Napoleão, né? Essa daí não voltou para a Itália, né? Mais de 500 obras voltaram para a Itália, mas não essa. Essa daí, o Vivant Denon, que era o diretor do Louvre, esperto, muito esperto, aliás, uma das alas se chama Denon, né? E ele conseguiu segurar essa pintura, que é realmente um orgulho do nosso museu. Tá. Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta antes de eu fechar, né? Vamos ver aqui. Sim, parece a Santa Ceia com outras coisas misturadas? Sim, parece muito a Santa Ceia. E nesse momento, é o momento o Conte de Castiglione, que é outra pintura que eu gosto muito de mostrar, porque é a Conte de Castiglione é uma pintura que a gente não viu hoje, mas ela vai substituir a Mona Lisa quando a Mona Lisa vai ser roubada. Então, e aí esse Castiglione tinha escrito o livro do cortesão, falando de como se deveria se comportar na mesa, etc. Sabe que, né, até o Luís XIV comia com os dedos, etc. Né? A invenção de você comer com garfo, limpar a boca, um só copo, ali tem uma taça, você vê umas taças, mas todo mundo bebia na mesma taça. Hoje, com Covid, acho que não ia rolar nada disso. Bom, sim, claro, a referência à Santa Ceia é muito importante. Vamos ver outra aqui. A Mayra, o que ela diz? Não é cortando, é sacrificando, né? Sim, pode-se dizer isso. Pode-se dizer isso. Mas não deixa de ser cortado, né? Agora, o símbolo é do sacrifício, claro. Mas aqui, no caso não existe esse sentido de sacrifício. Aqui realmente eles estão cortando para fica uma cena que não é uma cena religiosa, né? No caso aqui não. Vamos ver outra pergunta. Assim, bom, lotar dessa forma, bom, a partir de agora acho que não vai estar tão lotado. Né? Já vi cenas inimagináveis, né? Inclusive, muitos colocam ou a criança ou até a namorada em cima das costas para poder fazer uma foto, etc. Evidentemente que já vem um guarda gritando, não pode descer, etc, etc. Então, e ultimamente tinha uma fila, né? Aí realmente tem uma fila que dá uma volta assim, se fosse uma cobra, para chegar na frente. Aí você chega na frente e tira uma foto, o cara fala, opa, chega! Entendeu? Mas é um pouco complicado, assim. Vamos ver aonde tem outra. É aqui? Tá. Vamos ver. Bom, sempre lutar. Sim, a Vênus de Milo original. Espero que sim, né? Espero que sim. Estava aí, vários pedaços, né? Foi devidamente colada, né? E sim, é original, 120 a.C. E a Mona Lisa também, né? Porque o pessoal às vezes me pergunta, né? Não, mas será que essa Mona Lisa... Bom, né? Fica sempre difícil, né? Mas acredito que sim. Assim como a mão da Vênus de Milo, que a gente está vendo uma espécie de caixa de vidro, né? Do lado da Vitória Samotraça, desculpa. Mas essa mão, será que é a mão mesmo da Vitória Samotraça? Bom, não sou eu que vou contestar se o Louvre está falando isso, eu acho que sim, né? Eu acho que, né?
Vamos ver outra pergunta. Boa tarde para todo mundo. Bom, é isso aí, gente. Eu vou botar aqui nas. Vamos ver aqui. Assim, vou voltar aqui nos videozinhos. Sim. Então vamos fechando aqui, né, com o shopping center, né? Se você estiver indo numa época de frio, como eu ia muito, né, do Brasil, a gente sempre ia, no final do ano, ver a minha avó na Bélgica, era sempre no final do ano, né, era a época de férias, né? Então, esse shopping center, onde tem seus macarrons ali, ó, você pode, entre uma coisa e outra, comer os seus deliciosos macarrons de todos os sabores, né? Fazer suas compras, né? E aqui a gente fecha com a nossa equipe, né? Nossa equipe, estou ali, está aí o Luiz Antônio, a Pri, a Vanessa, a Rosângela, a Érica, valeu Aníbal. Então, todo mundo aí, esperamos você em Paris. Brevemente, espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente, não só através de um vídeo, mas para a gente falar muito mais, tem mais 1000 coisas aqui que não deu para falar, porque não estou ali né, in loco para falar de todas as belezas do Louvre. É realmente uma experiência fantástica. Você está no maior museu do mundo, no Museu da História história da arte, que, assim, para fechar, ela vem de... Você tem uma estátua de argila de 9.000 a.C. Você imagina, 9.000, né? Nós estamos no ano 2020 e o negócio está complicado. Aí você pega Cristo e volta para 9.000. Aí você vê lá uma estátua de argila que foi 9.000. É absolutamente inimaginável, né? Sem falar da arte egípcia, das múmias, etc. etc. Tem uma múmia e vários sarcófagos, né? E... esse museu, na verdade, ele vai até 1850, até metade do século XIX. Depois então, as obras são levadas para o Museu d'Orsay, que é outro museu que é condição sine qua non, você tem que ver, é mandatory, né? Você tem que ver esse museu. E o Museu Pompidou, que eu também acho que é um museu que tem que se ver, porque além da vista maravilhosa que você tem ali bem no centro de Paris, não são obras do Picasso, do Salvador Dalí, do Braque, o movimento cubista e todos esses movimentos entre guerras, etc., né, e movimentos da arte moderna. Certo? Também, então são 3 museus que realmente tem que ver, sem falar do Museu de Versailles. Enfim, muitas coisas para ver em Versailles. A gente está esperando você lá com a equipe do França Entre Amigos. Valeu, gente. Obrigado por tudo.